Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de Fundamentos de Administração, não é isso, professora Leide? É isso aí, gente. Boa noite. É uma felicidade terminar e encerrar mais uma disciplina aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante e vamos ver aí nossa aula de revisão, que daqui a pouco a gente tem uma prova aí especial para vocês. É isso mesmo. Vamos começar porque nós temos muita coisa para revisar, né? Bom, eu vou passar os conteúdos que a gente trabalhou, que foram conceitos, recursos, histórico, evolução e teorias da administração, departamentalização, organograma, funções do administrador, planejamento, administração por resultado e estratégia organizacional, noções de gestão de pessoas, habilidades do administrador, qualidade total e noções de direito administrativo, tá? Então vamos avançar. Bom, em administração nós temos que a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto de seus membros. Então, ou uma outra definição, a administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais. Essa é uma definição de Batman Snell, né? Um outro autor do tema. E temos uma terceira aqui, ou seja, a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos, do Maximiano. Então, por aqui nós podemos ver que a administração trabalha com recursos e com pessoas, né? Para poder consumar aquilo que é o objetivo das organizações, tá? E o que é organização? Bom, organização é um sistema administrado, projetado e operado para atingir determinado conjunto de objetivos. Ou seja, a administração viabiliza o atingimento dos objetivos da organização, que foram traçados e que é o motivo de existir das organizações. E as organizações são divididas em setores, onde nós temos o primeiro setor, tá? Que é formado pelo Estado, né? O setor do Estado, onde o Estado está presente. O segundo setor, que é formado por todos os ambientes econômicos, ou seja, as indústrias, o comércio, todo o setor que é objetivo e lucro. E o terceiro setor, que são das organizações que não objetivam lucro, mas também não são públicas. São organizações da sociedade civil que visam resolver problemas que essa sociedade tenha e que o setor público ou o setor privado não esteja conseguindo alcançar, por um motivo ou por outro, né? E esses três setores, eles se complementam. Como nós podemos ver aqui, um complementa o outro. Um fornece condições para que o outro exista. Um colabora com o outro para alcançar os objetivos, tá? Mas as empresas também são compostas por outros recursos, ou seja, os recursos humanos, né, que são as pessoas que trabalham dentro dessas organizações, os recursos materiais, que são aqueles recursos utilizados por essas pessoas e para alcançar os objetivos da organização. Então nós temos aqui na junção desses dois o alcance de metas, por exemplo. Tá? Nós temos os recursos financeiros, que são os recursos que vão complementar para que os recursos humanos e os recursos materiais alcancem aquelas metas, e os recursos tecnológicos, que vão criar diferenciais para que essas organizações atinjam com mais qualidade os seus objetivos e as suas metas. Tá? Então, os recursos tecnológicos, eles vão criar diferenças entre as organizações, tá? E esses recursos tecnológicos, eles hoje são importantíssimos porque nós vivemos uma sociedade altamente competitiva e as organizações, elas competem, seja por recursos humanos, recursos financeiros, e os recursos tecnológicos se tornam um diferencial nesse jogo, tá?
Então, vamos ver agora o processo histórico de desenvolvimento das empresas. Como se processou esse processo no decorrer da história. As empresas surgiram e foram se desenvolvendo, né? Vamos ver o vídeo agora que mostra isso. Hoje você verá uma linha do tempo com o processo histórico de desenvolvimento das empresas, através de 6 fases. Vamos lá? Primeira fase: artesanal, da Antiguidade até a Revolução Industrial, em 1780. Neste período, a sociedade tinha um lento desenvolvimento. Foi marcado pelas atividades da agricultura e na fabricação de produtos de forma artesanal, em pequenas oficinas e em pequena escala. Segunda fase: transição do artesanato à industrialização, 1780 a 1860. Este período foi marcado pela utilização do ferro como matéria-prima das indústrias e do carvão como fonte de energia, ocorrendo a implantação da tecnologia da máquina a vapor no meio industrial. A partir da utilização desta tecnologia, as pequenas oficinas começaram a crescer consideravelmente. Foi proporcionado o aumento da produção das indústrias, a necessidade delas expandirem para novos mercados. Essa expansão foi possibilitada pelo desenvolvimento de transportes, como as locomotivas e os navios a vapor, que transportavam o resultado da produtividade destas novas grandes indústrias. Terceira fase: desenvolvimento industrial, segunda Revolução Industrial, de 1860 a 1914. As mudanças da matéria-prima do ferro para o aço e da fonte de energia do carvão para a eletricidade e derivados do petróleo. Nesta fase, ocorreram as grandes invenções da época, como os motores elétricos e os motores a explosão, fato que determinou o surgimento das primeiras fábricas de automóveis. É nessa fase que os problemas administrativos são imensos e surge a primeira teoria da administração, a teoria científica da administração, criada por Frederick Taylor. Quarta fase: gigantismo industrial, de 1914 a 1945. Este período está situado entre as grandes guerras mundiais, fase de grandes revoluções econômicas e onde ficou evidente o poder das grandes corporações por meio da capacidade de gerar riquezas, criar empregos e determinar o que se deve consumir. Quinta fase: moderna, de 1945 a 1980. Nesta fase, os países mais desenvolvidos se destacam no cenário econômico mundial, criando grande distinção entre os países chamados de primeiro mundo e os países considerados de terceiro mundo. Nesta fase, se destaca a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e matérias-primas, como o plástico e seus derivados, aplicados no meio industrial. As nações mais industrializadas passam a ditar as regras para o desenvolvimento mundial e a criar regras universais para a economia e desenvolvimento intelectual. Sexta fase: globalização, de 1980 até a fase atual. Nesta fase, as relações são marcadas por uma internacionalização da produção e comércio. Houve uma ampliação na tecnologia das comunicações, o que proporcionou o acesso às informações cada vez mais rápido, fazendo com que as culturas, os costumes e os hábitos de consumo tivessem mudanças significativas por meio do multiculturalismo e das trocas de conhecimento cada vez mais intensas entre os povos. Bom, como nós podemos ver no vídeo, houve todo um processo de evolução das empresas, né? E esse processo de evolução das empresas foi seguido por um processo de evolução da administração, o processo administrativo como um todo, tá? E agora nós vamos ver algumas teorias, né, que foram acompanhando essa evolução das empresas, das organizações. A primeira escola que surgiu, né, foi a escola clássica, tá? Que foi formada pelas teorias científica e clássica, tá? Criadas por Frederick Taylor e Henri Fayol. Taylor, inclusive, vocês viram uma foto dele aí no vídeo, né? Então, essa primeira escola ela vai trabalhar um surgimento da administração, onde eles vão fazer mais um estudo sobre a realidade que existia naquela época e propor algumas soluções. Em seguida, surge a teoria burocrática, né? Que é formada pelas teorias da burocracia e teoria estruturalista, tá? Criadas a partir dos estudos de Max Weber. Essa teoria ela já vai criar uma estrutura dentro dessas organizações, dessas empresas, vai desenvolver todo um modelo de trabalho para ser executado e toda uma estrutura de funcionamento para elas.
A terceira escola, nós chamamos de escolas comportamentais, que são teorias voltadas para o fator humano dentro das organizações. Ou seja, essas escolas, elas se voltavam para estudar as pessoas dentro das organizações, como as pessoas devem reagir, a partir da reação das pessoas, como deve ser o comportamento dos dirigentes, como deve ser para se motivar essas pessoas. Então essas teorias vão estudar as relações que existiam entre as pessoas e a organização, essa estrutura ali que o Weber cria e os modelos anteriores do Taylor e do Fayol. Tá? Posteriormente, vai surgir as escolas contemporâneas, né? que consideram que as empresas são ambientes abertos, que são influenciados pelos agentes externos, tá? Fornecedores, que são os fornecedores, os clientes, o governo e os concorrentes. Não é isso, professora Leide? É isso. E a gente pode avançar mais vendo como é que essa empresa é constituída, né? Então a gente passa aí por uma definição do que é empresa. Empresa é uma organização destinada à produção, à comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo o lucro. Então, sempre a empresa vai estar trabalhando ou com bens ou serviços, atendendo aí uma necessidade da sociedade. Mas ela também tem outros tipos de constituição. E a gente olha aí no slide que ela pode ser dividida em 3 setores. Setores econômicos, vamos dizer assim. O primário se refere, então, à agropecuária, que envolve a exploração de solo para o cultivo de plantas, criação de animais, né? Então, as grandes fazendas, os grandes produtores de soja. Tem o setor secundário, que é a indústria, que envolve a transformação de matéria-prima em produtos acabados por meio de emprego de tecnologias. Então, é toda a indústria que produz ali automóvel, fabrica móveis. Então, entra um insumo, uma madeira, enfim, e no final ela sai um produto acabado, né? Uma mesa, um jogo de cadeiras e assim vai. Setor terciário é o comércio e serviço. Envolve a venda de produtos e a prestação de serviços. Esse setor é um dos que mais tem alavancado aí a nossa economia, né? Setor de serviços e comércio. A empresa ainda é constituída internamente de outras formas, que vamos ver agora. Forma como as empresas são constituídas internamente, né? As empresas são constituídas por cargos ligados por linhas formais de comunicação, dentro de uma escala de hierarquia. Então, vocês podem visualizar essa descrição da seguinte forma. Tem departamentos, e esses departamentos têm pessoas trabalhando, pessoas que estão ali responsáveis por alguma função, alguma atividade. Então, a gente pode ver aqui ainda no slide, que são chamados cargos, é a divisão de trabalho dentro da empresa. Então, os cargos, eles compõem aí esse departamento. E as tarefas é um conjunto de elementos que requerem o esforço humano para um determinado fim. Então, a gente pode considerar que a pessoa que assume o cargo, ela executa algumas tarefas inerentes ou tarefas que são correspondentes àquele cargo. A gente pode ver ainda mais sobre a constituição das empresas, é o seguinte, elas têm uma escala de hierarquia e essa hierarquia, ela distribui as competências em níveis estabelecidos a quem cabe planejar, gerenciar e executar. Então, eu quero que vocês lembrem daquela nossa pirâmide, né, que representa bem os níveis que tem dentro de uma empresa, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. No topo da pirâmide, é óbvio que tem o estratégico, o tático fica bem no centro, onde vai fazer a leitura do planejamento estratégico e das questões mais estratégicas para passar para o operacional, que fica na base da empresa. E todos eles são importantes para a empresa. Agora eu passo para o professor Ronilson. Vamos trabalhar agora as funções empresariais, tá? Que são a produção, as finanças e o marketing. Tá? Mas o que é produção? Produção são os processos cujo resultado ou produto, né,
é a principal atividade da empresa. Ou seja, é aquilo que a empresa produz, é aquilo que a empresa fabrica, é aquilo que a empresa fornece de serviço. Então, produto é a finalidade, é a principal atividade da empresa. Tá? E finanças dentro da empresa é a função que responde pelos controles financeiros da empresa, certo? Controlando as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Então, a parte de finanças é a parte que vai gerir a parte financeira dessa organização. Ela vai gerir tudo que a empresa recebe de recursos e tudo que a empresa envolve de retorno de recursos para o mercado, pagando contas, pagando salários, pagando impostos, né? Então, tudo isso faz parte do controle financeiro. E o marketing, que seria em sentido estrito, né? Porque marketing pode ser bem mais amplo, o conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento das vendas, mediante 4 possibilidades: preço, distribuição, comunicação e produto. Tá? Utilizando esses 4 elementos, o marketing vai trabalhar toda a estrutura de vendas dessas organizações. E vendas aqui tem um sentido um pouco mais amplo. Eu posso vender um produto, como eu posso vender um serviço, como eu posso vender uma imagem que vai gerar vendas de produtos e serviços. Então, tudo isso está interligado dentro do marketing. E o marketing é que vai cuidar para levar essa imagem dessa empresa, organização, para a sociedade onde ela está inserida. Nós temos também os recursos humanos, né, que são responsáveis pela gestão de pessoas dentro da organização, que é o setor que vai cuidar da seleção, do recrutamento, do treinamento, né, do processo de desenvolvimento desses profissionais, dos cargos e salários. Então, é todo um processo que gerir pessoas dentro da organização e fica dentro dos recursos humanos. Tá? Os recursos tecnológicos, né, que são os recursos a serem utilizados na melhoria dos processos da empresa, tudo aquilo que a empresa vai tentar melhorar para reduzir custos, melhorar produto, tudo isso é desenvolvimento tecnológico. E a função administrativa, que é responsável pela gestão das demais funções, ou seja, buscando integrá-las num processo eficaz e eficiente. A função administrativa tem a função de ligar tudo isso que nós vimos antes. Vai fazer as interligações e cada um, a partir da realização do seu trabalho, nesse conjunto total integrado pela função administrativa, vai produzir o que é o produto final dessa organização, que vai ser levado à sociedade. E para entender essa parte da administração, vamos ver agora as funções do administrador. Quais sejam o planejamento, a organização, a direção e o controle. Né? Como nós podemos ver aqui, são 4 funções que estão interligadas, tá? Mas tem uma ordem de organizar, de dirigir, de controlar e de planejar. Em cada uma das etapas dentro da linha da pirâmide dessas organizações, cada uma dessas funções vão ser realizadas em maior ou menor grau. Né? Mas são funções do administrador fazer todo o planejamento dessa organização, como irão funcionar as coisas, organizar os processos dentro dessa organização, ver como irá funcionar o departamento A interligado com o departamento B, ou a produção do produto A com o produto B. Tá? O cargo de direção, que é aquele que vai gerir esse processo, né? E a parte de controle. E aqui nós podemos ver os tipos de planejamento das organizações. Né? Nós temos o planejamento estratégico, que vai funcionar nesse nível aqui, tá? No nível institucional. Esse planejamento vai visualizar toda a organização. É um planejamento que visa traçar metas, traçar objetivos para toda a organização, para a organização como um todo. Por isso, esse planejamento estratégico ele é mais abrangente e é menos voltado para tarefas, para ações. Tá? O planejamento tático, que funciona nesse segundo nível aqui, que é voltado para as decisões do que vai ser executado no operacional. Como dirigir aquelas atividades que vão ser realizadas no operacional dessa organização. E a parte de planejamento operacional vai funcionar no último nível da empresa, onde são executadas as ações que vão levar o produto final daquela organização para o mercado. Então, são os planos de como executar determinadas tarefas, como uma linha de montagem vai funcionar, quantas pessoas, qual... Então, ele vai ao nível de execução das atividades. Ele deixa de ser tão abrangente como no primeiro caso e passa a ser mais próximo da realidade final do que a organização busca.
E vamos ver aqui um modelo de administração que trabalha muito com essa questão do planejamento, né? Que é o modelo de administração por objetivos, que seria o estabelecimento de objetivos entre direção e gerentes, o envolvimento da direção com a equipe de trabalho na determinação dos objetivos para o departamento. Ou seja, ela vai criar essa relação que existe entre o primeiro nível de planejamento, no topo daquela pirâmide, com os níveis abaixo. E vai fazer uma inter-relação criando formas de se controlar isso, tá? Que seria o estabelecimento de objetivos para cada departamento, né? Estabelecimento de objetivos por departamento complementares aos objetivos estratégicos da empresa e expressos em termos quantitativos. Eu vou dizer para cada departamento o que eu espero dele em relação ao atingimento do objetivo geral da organização. Tá? E a interligação de objetivos departamentais. Quais sejam? A integração entre os objetivos dos diversos departamentos garantirá o alcance dos objetivos globais. Ou seja, ao reunir, eu transformo algo que é extremamente subjetivo, que é o meu planejamento estratégico, em planejamentos que são executados dentro da organização. Eu faço um link entre o que o funcionário está realizando ali e aquilo que a organização espera alcançar, para que todos caminhem na mesma direção, para que todos busquem os mesmos objetivos. Os planos táticos e operacionais são focados na mensuração e no controle. Ou seja, a mensuração e o controle em todo o processo garante correções de cursos, caso necessário. Então, se eu estou controlando, se eu estou avaliando cada etapa desse processo, eu consigo corrigir se houver algum erro sem que cause maiores danos, né? E a avaliação contínua, a revisão e reciclagem dos planos, né? Ou seja, um plano não deve ser estático, ele deve ser constantemente melhorado, corrigido e até alterado conforme os objetivos iniciais. Ou seja, eu vou pegar e vou acompanhar isso de forma contínua. Como eu estou acompanhando todo o processo e cada etapa dele eu estou avaliando, e eu tenho como fazer medições, porque eu tracei isso no meu planejamento estratégico, ao acontecer qualquer eventualidade, eu posso entrar corrigindo, falar, não, isso aqui não está previsto, não era para acontecer dessa forma, vamos corrigir para que não aconteça mais. E aquilo faz com que toda a organização ande de forma melhor, tá? Aí é a importante participação dos líderes. O líder deve incentivar os funcionários no alcance dos objetivos, deve dar exemplo e sempre estar à frente do processo. Aqui é um momento em que o líder deve estar presente na execução muitas vezes, não necessariamente o tempo todo na execução, mas ele deve estar presente, ele deve acompanhar cada processo, porque nesse processo ele motiva os funcionários e ele entende exatamente o que está acontecendo, como está sendo executada, se é daquela forma que deve ser, se é daquela forma que foi feito o planejamento. Então esse líder nós estamos vendo em várias escalas. Esse líder pode ser o líder global da organização, aquele que está lá no topo, né, um presidente que pode ir acompanhar um processo, ou pode acompanhar um processo de forma simultânea, de vários processos de forma simultânea, né? Isso depende muito do modelo de cada organização, mas ele deve estar presente, ele deve acompanhar, porque ele deve inferir aquele funcionário se aquele processo deve andar daquela forma ou não, se ele deve dizer para aquele funcionário, não faça assim, faça dessa forma, para que esse conjunto, ele, enquanto diretor e que entende porque fez o planejamento, e aquele funcionário que está executando, eles devem falar a mesma língua, eles devem estar carregando para os mesmos objetivos, andando para o mesmo local. Tá? E o apoio constante para a equipe, né? Como se trata de alcance de objetivos departamentais e globais, é necessário suporte constante e apoio nas dúvidas, principalmente do início do processo. Ou seja, é o presidente e todas as equipes trabalhando em conjunto, buscando alcançar os objetivos. Né? E aqui nós temos o ciclo da administração por objetivo. Ela inicia traçando os objetivos gerais da empresa, da organização, que é a missão. Depois ela vai elaborar o planejamento estratégico, como executar para se alcançar esses objetivos, que é a visão, e aí ela vai distribuir isso dentro da organização. Ela vai fixar os objetivos do departamento para um ano, depois ela vai elaborar o plano tático, como eu vou fazer para que haja execução perfeita lá no operacional, depois eu vou desdobrar esse planejamento em plano operacional, ou seja, eu vou mostrar como é que ele deve ser executado.
Aí eu vou fazer a avaliação de resultados, eu vou ver se ele está sendo executado da forma correta, da forma como eu tinha planejado que fosse. Vou fazer a revisão dos planos ou alteração nos objetivos departamentais. Eu posso identificar que uma outra forma de fazê-lo é melhor do que a que eu tinha planejado. Ou eu posso ver que aquela forma que está sendo feita não é a forma ideal e que os resultados não estão compatíveis com o que eu esperava. Eu vou revisar os meus planos, mostrando como deve ser feito e alterando caso necessário. E posteriormente, ao final do ciclo, eu vou fazer a avaliação, comparando os resultados alcançados e os objetivos departamentais. Ou seja, aquilo que eu havia previsto foi alcançado? Eu consegui fechar aquele meu ciclo da forma como eu imaginei que seria? Quais foram os problemas que ocorreram? Então, esse ano eu não vou repetir esses problemas, eu vou fazer de uma forma que esses problemas não aconteçam mais. Então, isso tudo é um processo de melhoria contínua. Cada etapa desse processo vai melhorando a seguinte. Vamos ver aqui uma análise desse ambiente. As organizações, elas não são isoladas, elas não vivem isoladamente, elas estão inseridas em um ambiente. Todo esse processo que nós narramos ali na administração por objetivos, ela tem uma inter-relação. Ela tem inter-relação entre a direção e os funcionários, entre as máquinas e as pessoas. Então, existe aquele fornecedor que vai colocar a matéria-prima lá dentro, existe o consumidor que vai comprar esse produto ao final, quando ele estiver pronto. Então, vamos entender um pouco de como funciona essa inter-relação, tá? A organização está inserida em um microambiente, que é formado pelos concorrentes daquela organização, pelos fornecedores e pelos clientes. E as agências reguladoras, que seria a ação do Estado, que seria a ação de correção, caso necessário, né? E um macroambiente. Tá? No macroambiente nós vamos encontrar as variáveis sociais, o que a sociedade fala sobre aquele produto, sobre os efeitos dele sobre ela, as variáveis legais, o que a legislação fala sobre aquilo, né? Recentemente nós tivemos a questão, por exemplo, do cigarro, que era livre e daqui a pouco a gente já não tem mais a mesma liberdade, não pode mais fazer propaganda, as carteiras não podem ser atrativas, elas devem ter fotos de pessoas com doenças porque o cigarro provoca essas doenças. Então a legislação mudou e aquele produto também teve que mudar. Nós temos as variáveis demográficas, eu posso ter um aumento de população ou redução de população de determinada área, eu posso ter uma migração de uma área para outra, então eu tenho que estar acompanhando isso, se o local onde está inserida aquela organização se está sofrendo ou não com isso. Variáveis ecológicas, que são quais os impactos dessa organização no seu meio ambiente, no meio ambiente onde ela está inserida, e aquele produto ao final vai ter algum impacto sobre esse meio ambiente depois de consumido. As variáveis culturais, quais sejam aquelas que dizem respeito à cultura daquela região com relação aos meus produtos ou meus serviços que são oferecidos. As variáveis políticas, ou seja, uma mudança no poder político. Uma mudança no poder político, isso vai fazer com que eu tenha mudanças também, de repente, econômicas ou mercadológicas, né, que pode surgir um outro partido que não apoie tanto o produto que eu vendo. Isso pode ser tanto pelo aspecto de um partido ligado a efeitos ecológicos, como a partido ligado a efeitos políticos. Então, efeitos econômicos. Então, tudo isso vai provocar impacto nas organizações. Nós temos as variáveis tecnológicas, né, que são as tecnologias que estão surgindo nesse mercado, como essas tecnologias impactarão o meu produto, os meus serviços, ou a tecnologia que eu estou utilizando, ela sendo melhor que as outras, eu levo uma vantagem competitiva sobre os meus concorrentes. E as variáveis econômicas, como é que anda a economia onde está inserido o meu mercado? Os meus consumidores estão comprando mais, tem mais poder aquisitivo, tem menos poder aquisitivo? Tudo isso vai impactar na minha organização à medida que vai impactar no meu planejamento e na forma como o meu produto vai ser recebido pelo mercado. Tá? Todas essas variáveis são importantes e devem ser analisadas no processo de planejamento estratégico. Tá? E nós temos aqui outros fatores que também influem nas estratégias das organizações. Quais sejam? A definição de missão, visão e valores. Mas o que é isso? Professora Leide, o que seria a missão, a visão, né, e os valores dentro da organização? Então, a missão, a visão e os valores, eles dizem respeito à gestão estratégica dessa empresa. O que seria, então, a missão? Vamos lá. A missão seria o porquê existimos, o porquê de existir a empresa, qual a razão, qual que é a missão dela com a sociedade, com seus clientes. A visão seria praticamente o objetivo que a empresa traça por um determinado período, onde queremos chegar.
Daí a gente pode verificar que eles estipulam uma data, estipulam um objetivo para alcançar nesse período. A estratégia é todo o plano de ação que é realizado para alcançar a visão e para cumprir a missão dessa empresa. E ali a gente tem a implementação da estratégia, que é a prática. Depois que você faz um plano de ação, você pratica, né, põe em prática todas essas metas, ações para alcançar também a missão e a visão. E os resultados estratégicos é o que a empresa deve almejar, né, enfim, alcançar. O tanto que foi programado na visão e na missão. A gente tem que perceber que a missão e a visão de uma empresa, elas sempre são reformuláveis, conforme o anseio delas, né? O local que ela quer alcançar dentro do mercado. Então, a gente pode ver que a empresa, ela pode fazer também uma análise para tentar se fortalecer no mercado. Vamos lá, então, a análise SWOT, que quer dizer S, forças, o W, fraquezas, o O, oportunidades e o T, ameaças. Lógico que o SWOT se referem a expressões em inglês. Então, a gente pode perceber que essa análise, ela analisa o fator, a empresa no mercado. Então, a análise do ambiente externo é feita pelas forças e as fraquezas, aliás, interno é feita pela força e a fraqueza, e a análise do ambiente externo através da busca de oportunidades e ameaças que essa empresa pode identificar para ela no mercado. Então, vocês podem perceber que esses dois assuntos, eles fazem parte da visão, da gestão estratégica que a empresa pode implementar no ambiente delas. Então, a gente pode ver também mais dois conceitos interessantes para a implementação dentro da empresa. A centralização e a descentralização. Então, como ocorrem as relações entre chefes e os funcionários dentro da empresa? Pode ser uma relação centralizada, que significa a concentração do poder na tomada de decisão nos altos cargos dentro da empresa, não dando autonomia para os cargos mais baixos tomar essa decisão. Então, essa tomada de decisão é centralizada só nos cargos gerenciais. A descentralização já é o contrário, é um processo planejado de atribuir responsabilidades pela tomada de decisão de questões táticas operacionais para níveis mais baixos da hierarquia. Então, a gente pode verificar aí que a decisão, ela pode ser tomada também por outras pessoas nos níveis mais operacionais e táticos, mas só que, como diz o conceito, deve ser um processo planejado. Então, vamos ver a próxima situação. Professor, como é que ocorre aí, então, as mudanças organizacionais dentro da empresa? Bom, nós vimos que nós temos a análise SWOT, que vai fazer uma análise das realidades interna e externa dessas empresas, organizações, né? E nós vimos que o poder pode estar centralizado ou descentralizado, né? Tudo isso vai repercutir na forma que vão ocorrer as mudanças dentro dessas organizações, tá? Então, vamos ver aqui os fatores que impulsionam as mudanças nas organizações, que seriam as imposições do mercado, tá? Uma alteração no comportamento dos consumidores e do mercado. Ou seja, aquele consumidor já não está mais consumindo na mesma velocidade aquele meu produto, ou no mesmo volume aquele meu produto, tá? Nós temos as mudanças decorrentes da legislação, ou seja, alteração na legislação provocam mudanças para adaptar as novas leis. Ou seja, houve uma mudança na legislação e eu vou ter que vai provocar mudança dentro das organizações para que se adapte àquela nova lei, àquela nova forma jurídica, né, de existir dessa organização e daquele produto, né? Mudanças ou surgimento de novas tecnologias, como eu falei para vocês, tecnologia é fator primordial na questão da concorrência. Então, se surge uma nova tecnologia, é importante que a empresa alcance, que a empresa avance, né? Alterações no organograma, ou seja, mudanças que houveram na organização que provocaram crescimento, diminuição ou terceirização de serviços ou etapas do processo produtivo, provocando, por sua vez, mudanças também dentro dessa organização. Eu posso aumentar a quantidade de linhas hierárquicas ou diminuir conforme a necessidade. A busca por desenvolvimento sustentável, né, que é a adoção de práticas sustentáveis para manter seus consumidores ou atender legislações. Então, isso também provoca mudanças nas organizações, tá? Vamos ver aqui agora a questão das relações humanas no trabalho, tá?
onde nós temos as necessidades aqui a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Onde nós temos as necessidades básicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, nesse terceiro nível, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização. Nesse nível, a pessoa está se preocupando com a sua alimentação, está se preocupando com as suas necessidades mais simples, mais elementares, para poder sobreviver. Nesse segundo nível aqui, tá? Ela vai se preocupar mais com as necessidades de segurança, com a sua defesa, com a sua proteção, com o seu emprego, com a sua casa onde ela está morando. Então, essas são as necessidades de segurança que lhe deixam mais seguros, mais tranquilos. As necessidades sociais, que são voltadas para o relacionamento entre as pessoas, fazer parte de um grupo, o relacionamento pessoal, o relacionamento entre as várias pessoas no ambiente de trabalho ou fora dele, né? A necessidade de estima, ela vai dizer respeito a algo que está interno à pessoa. Ou seja, essa pessoa recebe um reconhecimento do seu chefe, essa pessoa recebe um reconhecimento dos colegas. Isso são as necessidades de estima, ou seja, ela é reconhecida enquanto importante dentro daquela organização. Ela é reconhecida como uma pessoa que contribui para o desenvolvimento daquela organização. E as necessidades de autorrealização são as necessidades pessoais. Ou seja, é a necessidade de que o cara tem de estudar, de fazer um curso, de se melhorar, se aperfeiçoar, de fazer algo para si que provoque o seu crescimento pessoal, que ele seja reconhecido pela sociedade, sim, mas principalmente que ele se sinta satisfeito consigo mesmo após aquela realização. E aqui nós temos o ciclo da motivação, tá? Porque todos esses processos, quando satisfeitos, eles vão levar motivação para as pessoas, né? A pessoa, quando tem aquelas necessidades satisfeitas, vai se motivar. Tá? Então, o ciclo da motivação ele se inicia com o equilíbrio, que a pessoa está em equilíbrio, está satisfeita com o que tem. Vai surgir um estímulo, tá? Que vai provocar uma necessidade nessa pessoa. E essa pessoa, para satisfazer essa necessidade, vai ter uma atenção, ou seja, ela vai ter que se mover, ela vai ter que buscar o alcance daquela necessidade, certo? Isso vai fazer com que ela tenha um comportamento ou ação para alcançar aquela necessidade que surgiu, que podem ser as mais diversas. Depois de alcançar essa necessidade, ela vai sentir satisfação, ou seja, ela vai sentir satisfação por ter alcançado aquilo que desejava e vai retornar para o seu estado de equilíbrio. Nesse estado de equilíbrio, né, ela vai permanecer até surgir um novo estímulo para ela reiniciar todo esse processo aqui, todo esse ciclo novamente. Aqui nós temos habilidades dos administradores. Quais sejam? São as habilidades que o administrador deve ter para gerir bem essas organizações, para que ele possa levar adiante tudo aquilo que tem como objetivo e como meta aquela organização, que foi traçado no planejamento estratégico dela. Tá? E as habilidades, elas estão em 3 níveis também, como são os níveis operacionais, também são os níveis das habilidades. No primeiro nível, ele vai ter basicamente habilidades técnicas, ou seja, ele está no nível operacional e as habilidades que ele vai ter seriam habilidades técnicas para a execução das atividades que levam à consumação do produto. No segundo nível, no nível intermediário, ele vai ter habilidades humanas. Essas habilidades humanas dele é na inter-relação que ele vai ter com as pessoas. Vocês vejam que nesse nível ele tem que dialogar com o nível acima dele e o nível abaixo dele. Por isso as habilidades humanas são tão importantes para ele, porque ele vai ter que se relacionar muito com pessoas. E aqui, nesse nível, no nível institucional, ele vai ter as habilidades conceituais, tá? Quais sejam as habilidades de conceber situações, de conceber mapas, né, que vai levar aquela organização para o alcance de seus objetivos. E aqui nós temos poder e autoridade. Não é isso, professora? Então, gente, poder e autoridade são 2 forças que existem dentro da empresa. Então, o que é um e o que é outro? Será que os 2 podem ocorrer ao mesmo tempo? Eu já respondo que sim. Então, prestem bem atenção. O poder, segundo Max Weber, é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito da resistência, pelo uso da força, da imposição e da coação. Então, o poder é aquela pessoa que detém o cargo, né? E pelo poder de estar no cargo, ele pode usar essa condição de ser chefe, né? Para conseguir algumas coisas, que se faça algumas coisas. Mas existe um outro tipo de relação que é a autoridade. A autoridade, ela é quando os comandados são voluntariamente obedecidos
Desculpa, gente. São quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que o recebem. Então, quando alguém, por natureza, você já deve ter visto em algum local ou no seu trabalho, alguém que por natureza ela tem o poder de influenciar as pessoas, de levar as pessoas a fazer alguma coisa que ela acha interessante. Então essa pessoa tem autoridade. E nós temos aqui também, professor, os tipos de liderança, que envolve também poder e autoridade, né? Que são as lideranças autocráticas, que é o tipo de líder centralizador, né? Nós temos as lideranças democráticas, que é o tipo de líder que envolve os colaboradores na tomada de decisão. A liderança liberal, que é o tipo de líder que delega totalmente a tomada de decisão aos seus colaboradores, né? Esse tipo de líder, ele vai outorgar, ou seja, vai conceder para os seus colaboradores toda a tomada de decisão, certo? Sendo que o mais usual é a liderança democrática. Hoje, né? Já foi a autocrática e hoje o mais usual é a democrática, né? E nós temos aqui equipes de alta performance, né? Quais sejam? O que são equipes de alta performance? Todos nós fazemos parte de equipes dentro das organizações, mas algumas equipes têm um desempenho melhor. Essas equipes são as equipes de alta performance, né? Que são equipes compostas por membros altamente comprometidos com os objetivos e com alto grau de confiança mútua. Ou seja, eles confiam muito entre si e têm um alto grau de organização interna, né? E quais são as características dessas equipes? Elas são flexíveis, elas têm bom relacionamento entre os membros e com os de fora, são objetivos pessoais bem definidos, os membros dessas equipes têm objetivos bem definidos, a humildade de reconhecer quando erra e também de não ficar criando vantagens para si quando acerta, aceitar bem as críticas, ou seja, é um grupo que já se conhece e já sabe bem o que é falha de cada um. A perseverança, não desiste com facilidade, e a atitude, buscam a realização o tempo todo, tá? E essas equipes de alta performance, elas vão levar à melhoria contínua, né? O que seria a melhoria contínua? É o conjunto de atividades planejadas, através das quais todas as partes da organização objetivam aumentar a satisfação do cliente, tanto para os clientes internos quanto externos, né? Essa é uma filosofia da qualidade total, tá? E aqui nós temos a gestão contemporânea, que são as gestões atuais, né? Que são as gestões baseadas na responsabilidade e na ética, né? E elas, para existirem com tranquilidade, ou seja, para serem harmônicas, elas devem ter, nas suas diretrizes econômicas, ser lucrativa, gerar riqueza e emprego, né? As suas diretrizes éticas, não lesar ninguém voluntariamente, prezar pela integridade de todos os envolvidos com a organização. As suas diretrizes legais, pagar todos os impostos em dia e por meio deles o governo proporciona bem-estar para a sociedade, e as suas diretrizes filantrópicas, ou seja, elas têm que retornar para a sociedade um pouco daquilo que a sociedade já lhe deu, tá? E nós temos aqui sobre o direito administrativo, basicamente as fontes do direito, tais sejam as leis, né, como regra geral, tá? Abstrata e impessoal, a lei é a principal fonte do direito administrativo. A doutrina, né, que pode ser entendida como um conjunto de teses e construções teóricas e formulações descritas acerca do direito positivo produzido pelos estudiosos do direito, e a jurisprudência, que é aquilo dado pelos tribunais, aquilo que os tribunais já julgaram e já conceberam como sendo certo, como sendo a interpretação da lei. Então os outros tribunais acabam entendendo que aquela é a forma correta de interpretar a lei, as leis. Bom, nós concluímos, né? Nós temos também os costumes, que é aquilo que a sociedade, que é aquilo que a sociedade tem como certo, que é aquilo que a sociedade concebe como sendo o correto, que deve ser também utilizado pelas autoridades para poder chegar às conclusões, às suas conclusões. E nós temos aqui os princípios, né? Quais sejam o princípio da legalidade, tá? O administrador está rigidamente preso à lei, né? Devendo agir apenas até onde a lei permita. A impessoalidade, né? O administrador não deve fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais e sempre tem em vista a finalidade pública, tá? A moralidade, a moral administrativa é diferente da moral comum, que o administrador não é apenas cumprir a lei, mas totalmente, né? Na
substancialmente procurando sempre o melhor resultado. A publicidade, que é por meio da divulgação oficial dos atos da administração, tornar público, que todas as pessoas saibam o que está sendo feito. A eficiência, trata-se do princípio meramente retórico, né? Que é a obtenção do melhor resultado para o uso racional dos meios. Ou seja, todos esses princípios, eles nos levam a que o serviço público, que a atividade pública tenha um fim como finalidade principal atender às demandas e às necessidades da sociedade. Não é isso, professora Leide? É isso. Então, gente, essa foi a nossa revisão, assim, um pouco acelerada, mas a gente queria trazer os principais conceitos acerca do que a gente estudou para que vocês também refrescassem, né, para a prova. Que não está difícil, já adianto, então não fiquem com medo, não fiquem nervosos. Tudo que a gente colocou na prova é o que a gente passou durante essa semana, que vocês tiveram tempo para estudar. Gente, então eu vou utilizar um pouquinho aqui meus últimos minutos para mandar abraços. Eu tenho que mandar abraços para os 12 polos. Abraço para São Miguel. Hoje nós tivemos aqui 3 alunos de São Miguel, o Carlos, a Fabiane e o Rondre vieram visitar a gente. Vai levar uma fotinha aí para mostrar para vocês. Abraço pessoal de Cerejeiras, de Cacoal. Abraço pessoal de Colorado, de Ariquemes, de Jaru, de Paraná, sempre com a gente aí. Porto Velho aqui do nosso ladinho, nossos alunos, um abraço para vocês. Guajará-Mirim, Vilhena, Buriti, estive lá esses dias, né? Pena que não foram todos os alunos lá visitar a gente, conversar com a gente. E São Francisco, nosso grande abraço, satisfação em ensinar um pouquinho sobre administração para vocês. E aqui eu encerro também agradecendo por vocês estarem junto com a gente. Uma boa prova a todos. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Gente, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Por terem nos acompanhado durante essas aulas. Gostaria de agradecer especialmente a professora Leide, que é a grande responsável por todos esses conteúdos, todas essas aulas que nós tivemos aqui, tá? E agradecer principalmente a vocês. E que juntos, nós juntos, podemos chegar muito longe, tá? Um abraço e muito obrigado.